Estamos de volta aqui com o Jornal Gente, agora 8h49, para darmos as boas-vindas ao jornalista da Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan, que vai nos explicar hoje qual é a situação depois do assassinato do líder do grupo terrorista Hamas, logo depois dele ter participado da posse do novo presidente do Irã em Teherã. No que isso aumenta a complexidade do que acontece agora no Oriente Médio, hein, Zaidan? Bom dia, seja bem-vindo. Oi, Thaís, bom dia, ótimo retorno, Cláudio Humberto, Sônia Blota, saudações. Olha, bom dia. Oi, Zaidan. Olá. O problema, não é, Thaís, é que são duas capitais atacadas em poucos dias. Houve um ataque a Beirute. Uma coisa é Israel alegar que tinha como alvo um dos líderes do Hezbollah, Fuad Shukar. Outra coisa é fazer isso em Beirute, inclusive matando crianças na ação. 2 crianças morreram. E o ataque contra Ismail Haniyeh acontece em Teherã e, como você frisou, Thaís, no momento da posse do Massoud Pezeshkian. E olha que interessante, o Pezeshkian, ele é basicamente na linha do Mohammad Khatami. Ele queria uma reaproximação e quer uma reaproximação do Irã com o Ocidente. No dia de sua posse, ele é praticamente obrigado a assumir uma posição radical e não tem alternativa. No dia de sua posse, a capital de seu país é atacada. Um ataque cirúrgico, pontual, para matar um homem, mas o fato é que o Irã sentiu-se desrespeitado. Isso aconteceu contra um convidado do Irã. Aliás, o Geraldo Alckmin estava lá representando o Brasil. O Alckmin, horas antes, esteve ali ao lado do Ismail Haniyeh, mas ele era um convidado do Irã e foi morto em Teherã. Então, é claro que isso tem como consequência a pressão sobre o governo do Irã, até sobre o Ayatollah Ali Khamenei, para que haja uma resposta. É uma exigência da sociedade iraniana. No Líbano, a situação é mais complicada, né? O Líbano, o exército libanês hoje, ele não tem a força do Hezbollah. Então, uma resposta viria do Hezbollah. Mas o fato é que 2 capitais foram atacadas em poucos dias. E se contarmos os últimos meses, são 3 capitais atacadas, porque Damasco também foi atacado. Ora, isso é inaceitável. O Brasil produz FEBEAPAs, né? Deixamos de fazer só um FEBEAPA anual. Hoje nós temos um FEBEAPA para cada assunto. Então, teve gente dizendo o seguinte, não dá para considerar assassinato, porque o Haniyeh era um terrorista. Não, terroristas também podem ser assassinados. Isso não muda o ato em si. A qualificação do ato é assassinato. E o Haniyeh, ele viveu a vida sempre com um risco enorme de ser morto, né? A vida dele era essa, como diria Guimarães Rosa, viver é perigoso. E no caso do Haniyeh, isso era constante. Os filhos dele e um de seus netos foram mortos este ano. Os filhos faziam parte do Hamas. Quanto ao neto, que foi morto, porque Israel alegou que todos faziam parte do Hamas, é difícil acreditar que aquela criança fizesse parte de alguma coisa. Era apenas uma criança. Mas o Haniyeh, ele já sofreu diversos atentados. Aliás, o líder espiritual, o mentor espiritual do Hamas, ele, que era o Sheikh Hassan, os 2 quase morreram em 2003, né, num atentado. E no ano seguinte, aí sim, o Sheikh foi morto e foi assassinado por Israel. Então, a grande questão é a resposta. Porque, é claro, é muito comum naquela região, no Oriente Próximo, quando há algo assim, que haja declarações bombásticas, né, prometendo retaliações terríveis. E muitas vezes essas retaliações não ocorrem. Elas ficam ali no campo das palavras, né? E há um certo zelo por palavras exageradas, mas muitas vezes as respostas não são. De qualquer maneira,
o novo presidente do Irã, Pezeshkian, ele se sente pressionado. Ele que é o moderado, que gostaria de levar o Irã de volta a uma relação amistosa com os Estados Unidos, como aconteceu na época. Amistosa dentro dos limites, né? Porque são inimigos desde 1979. Mas ele agora se vê pressionado a adotar e terá de adotar uma posição radical. E, claro, o Ali Khamenei, que é quem manda no Irã, o líder supremo, já ordenou uma resposta militar. Quando virá, como virá e qual será a tréplica de Israel, não se sabe. E é óbvio que esse ataque enterra qualquer chance de um acordo nas próximas semanas entre Israel e o Hamas. Um acordo que ontem o Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, disse ainda acreditar ser possível, mas falou num tom muito desanimado. Muito desanimado. Porque, é claro, o Ranier não era um líder do Hamas. Hoje, ele era o líder do Hamas. Inclusive o cara que procurava fazer com que houvesse uma unidade palestina, para que o Hamas não permanecesse numa posição sectária, renegando a ação dos outros grupos que representam o povo palestino. Cláudio Zaidan explicando para a gente o que acontece agora no Oriente Médio. Zaidan, por outras ações do Irã, o que a gente pode esperar? De fato, uma reação ou a possibilidade de que as palavras sejam mais fortes do que a ação real, baseada na história recente, nesse momento pesa mais? O Irã não quer uma guerra com Israel, Thaís, porque ele sabe que a guerra não seria só contra Israel. Seria uma guerra contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos não cometeriam, pelo menos sem uma necessidade incontornável, eles não cometeriam a tolice de invadir o Irã, de tentar ocupar o Irã. Ora, os Estados Unidos ficaram 20 anos no Afeganistão, tudo que eles conseguiram foi o controle de uma estrada que ligava Cabul ao aeroporto internacional. Um fracasso. E saíram de lá com o rabo entre as pernas, né? Imagina o Irã. O Irã é um país imenso, população imensa, muito bem armado. Agora, ele não precisa ocupar o Irã. Ele pode atacar o Irã desde o mar e com uso de aviões. E os Estados Unidos cultivam muito essa ideia de um ataque ao Irã. Então, se a oportunidade lhes é dada, eles vão aproveitar. O Irã sabe disso. E ele sabe que uma guerra contra Israel traria os Estados Unidos para o campo de batalha. Então, no momento em que o Irã se aproxima pela primeira vez da Arábia Saudita, são regimes que se veem como inimigos. E a China foi o país que conseguiu essa aproximação diplomática. Então, para o Irã, uma guerra agora poderia ter consequências terríveis. Mas alguma resposta terá de ser dada, não é? A pressão agora é sobre o regime. E eleição nos Estados Unidos, né, Zaidan? Claro, aliás, a Kamala Harris, que parte da esquerda brasileira cultiva como sendo isso e aquilo. A Kamala Harris, ela é alguém do establishment dos Estados Unidos. Ela representa interesses da indústria bélica dos Estados Unidos. Como Biden, como Trump e mais. Todas as declarações dela são de apoio irrestrito a Israel. Inclusive, quando ela lamenta o que está acontecendo em Gaza, há um tom de hipocrisia notório. Né? Porque o que está acontecendo em Gaza, essa frase, o que está acontecendo em Gaza, não, é um massacre. É um massacre. O futuro está sendo morto, porque mulheres e crianças são as principais vítimas. Então, a atitude dela é basicamente o que se esperava, embora talvez decepcione essa gente, o coro dos contentes, né? Que parecia ver na Kamala Harris uma revolução. Tenha paciência, né? Ela é filha do poder estabelecido e a esse poder estabelecido é que ela responderá. Mas o Irã não quer isso, ele não quer alimentar a possibilidade de um ataque dos Estados Unidos. É isso que segura o Irã, Thaís. Olha, para esse quadro complexo, Zaidan, a gente torce aqui para que nada de mais grave aconteça e crie mais problemas para nós aqui no Brasil. Se a gente olhar ontem o comunicado do Copom indicando que a instabilidade internacional é um dos fatores que impede que os juros caiam aqui no nosso país, está tudo interligado. Obrigada, Zaidan. Até a próxima. Até. Já nós voltamos